Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula, dos nossos cursos de especialização em visualização arquitetônica 3D. Bom, e nesta aula nós vamos falar sobre outro tópico que é muito importante também, tá, na área da modelagem, que é sobre a hierarquia. O que vem a ser isso? Bom, se você for olhar para o português da palavra, a palavra hierarquia, ela significa, toda uma gestão, uma administração em que você tem que se portar um superior, certo? E ele tentou, no caso a técnica 3D, a computação gráfica 3D, tentou pegar esse conceito de hierarquia que nós temos e passar isso, tá, para os nossos objetos, para os nossos meshes aqui, tá, no 3D. Isso independente se é qualquer ferramenta, tá? Max, Maya, o que for, existe esse conceito de hierarquia. O que vem a ser? Por exemplo, quando que nós vamos usar, por exemplo, a hierarquia? Na verdade, muitas e muitas vezes aqui na área da modelagem, principalmente. Vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar uma imagem aqui para que vocês vejam, até eu já tinha mostrado. Pensa o seguinte, nós vamos modelar essa cadeira aqui diferente. Aí tá, a gente modelou a cadeira e vamos modelar cada parte, dessa área aqui, onde a cadeira ela vai ficar apoiada, tá? Então o que acontece? Se a gente modelou todo esse objeto e nós falamos que esse aqui é um objeto, e depois a gente, e cada uma dessas madeiras aqui é um objeto diferente. Então nós temos vários objetos na nossa cena. Se a gente, por exemplo, selecionar o objeto só da parte da cadeira, do assento, e dar uma translação, ou seja, levar ela para outro lugar, o resto do objeto fica aqui e só vai vir a parte verde, ou seja, a parte da cadeira, por exemplo, para esse canto de cá. A hierarquia ela vem justamente para isso, tá? Já que no caso quem tem que obedecer é quem está abaixo, de quem está na hierarquia superior, é como se fosse mais ou menos isso, Por exemplo, o pai ele tem que obedecer o filho, ou desculpe, o filho ele tem que obedecer o pai. Então o que o pai mandar, o filho vai obedecer. Então a hierarquia tem esse mesmo conceito. Por exemplo, nós dizemos que a cadeira aqui, o assento, é uma hierarquia superior, ou seja, como se fosse o pai. E todos esses objetos aqui, tá, essas madeiras aqui, são como se fosse o filho. Então nós dizemos que o pai comanda o filho. Então se a gente mover o pai, o filho tem que ir junto. Então todos eles também vão junto. Então a gente movendo o pai, o filho ele se move como um objeto só. E se a gente mover os filhos, o pai vai continuar no mesmo lugar, porque não é o filho que manda no pai, e sim o pai que manda no filho, tá bom? Então vamos assim pensar em outro exemplo que nós temos aqui, tá? Como se fosse, por exemplo, essa lâmpada mesmo, tá? Nós falamos que essa parte externa aqui é como se fosse o pai, e a lâmpada que está dentro é como se fosse o filho. Se a gente não der uma hierarquia, que no Max é chamada de link, tá? Quando a gente, por exemplo, rotacionar ou transladar ou escalar mesmo, tá, o pai aqui, por exemplo, se a gente for pegar essa parte externa e jogar ela para cá, o filho não vai acompanhar, porque nós não falamos que ele é o filho, do pai aqui, essa lâmpada aqui de fora, essa arte aqui de fora. Então nós temos que falar que a lâmpada interna aqui é filha dessa modelagem de fora, para quando eu arrastar o pai, que vai vir para cá, por exemplo, o filho vem junto, tá bom? Então esse é o conceito de hierarquia que nós temos aqui no 3D, e é isso que nós vamos tentar passar. Por exemplo, vamos fazer aqui um box, tá? Fizemos aqui o box, certo? E vamos fazer, por exemplo, agora uma esfera, tá? Ela vai estar aqui. Eu vou até fazer ela menor para dizer como se ela fosse o filho, tá? Eu aperto o Q só para selecionar, e selecionar os objetos, e tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar, para o programa quem que vai ser, no caso o pai. O pai vai ser o cubo, Então o que eu vou fazer? Eu seleciono, por exemplo, aqui o filho e vou aqui nesse botãozinho aqui, ó, que se chama Link, tá? Select and Link, tá? A gente vem, tá? Seleciona aqui o pai, tá? No caso esse, tá joia? E aí finaliza, apertando aqui o botão, tá? Direito ou esquerdo, Tá aí, foi feita a seleção. Se eu vier aqui, por exemplo, no filho e apertar o H aqui para uma translação, eu mexo ele, não acontece nada, certo?
Agora, se eu vier aqui, por exemplo, apertar OK para selecionar o pai e vier na translação, se eu mexer o pai, opa, ele não foi. Calma aí. Vamos de novo. Apertamos aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Selecionamos o filho, tá? Apertamos aqui link e arrastamos, apertando o botão esquerdo, tá? Para esse objeto pai. E agora sim ele está, né, direcionado. É porque não é só apertar, você tem que apertar e segurar, tá? Vou voltar para o meu que, tá? Para selecionar o objeto em si. Repara que se eu aqui e dar uma translação no filho, não acontece nada. Vamos ver se agora foi. Aperto o Q, aperto depois W para dar translação. Olha, ó, repara que o filho acompanha. Eu dou a translação, né, o filho vai fazer todas as movimentações. Repara nas outras vistas também, tá, que o filho acompanha o movimento do pai. Isso vale para os três. Rotação. Olha só, eu dou a rotação aqui, o filho acompanha essa mesma rotação do pai, tá bom? Aqui nos três eixos você pode ver, ó, que o filho acompanha essa rotação do pai aí. Tá bom? E assim também vale para a escala, tá? Ó, em um eixo, tá? Ou em todos os eixos aqui, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar, né, com o parentesco aqui. Como é que faz para quebrar esse parentesco, né? Ou seja, esse link, né, essa hierarquia? Nós selecionamos o filho e apertamos esse outro botão que é o unlink, ou seja, tirar, tá? Pronto. Agora, se eu no caso aqui selecionar o filho, né, der um H, opa, cadê a translação? Tá vendo? Ele não tem, vamos ver se voltou aqui agora. Seleciono o pai e dou uma translação, ó, tá vendo? Ó, ele perde, tá? O filho ele não acompanha mais, porque eu dei um link aqui, tá joia? Ele perdeu essa translação aí. Tá? Então era isso aí mesmo que eu queria comentar rapidamente nesta aula para vocês sobre hierarquia, tá joia? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.